Glórias a Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Que Deus possa te abençoar nessa data de hoje poderosamente. Lembrando que o Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Irmãos, todo dia de manhã o Senhor tem nos despertado para estarmos lendo um texto, para estarmos um tempo na presença dEle. E como é bom, né, reservar um tempo para estar na presença de Deus. Eu louvo a Deus por você que tem nos acompanhado, que você possa compartilhar estes vídeos, né? São pequenas palavras, mas é palavras de Deus, é palavras que transformam, são palavras que mudam, palavras que verdadeiramente podem promover salvação, restauração e edificação na vida de muitas pessoas. E nesse dia de hoje, eu gostaria de estar lendo com você uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8, né? Vai falar a respeito de um certo diácono, né, chamado Filipe. E a palavra diz assim, capítulo 8, versículo de número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E o verso 8 é lindo. E havia grande alegria naquela cidade. Aí, verso 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Em um dos vídeos anteriores que nós postamos, nós relatamos o que aconteceu no capítulo 2 de Atos, que a Bíblia diz que eles estavam ali orando, né, esperando que uma das últimas promessas que Jesus fez para ele, que foi no capítulo 1, versículo número 8, que o Senhor disse aos apóstolos e aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Aí eles ficaram ali orando, e no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam ali perseverando em oração, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa aonde eles se encontravam, e foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí nós vamos observar que naquele capítulo 2, Pedro ele é possuído de uma tal maneira com os discípulos, é tomado pela presença de Deus de uma forma tal, que algumas pessoas, quando olhavam para eles, aparentemente dava-se a entender que eles estavam até mesmo embriagados, porque tamanha era a glória de Deus, o peso da glória sobre a vida daqueles discípulos, dos apóstolos, era tamanha. Aí nós vamos observar que ali eles começam então a pregar a palavra com mais ousadia. No capítulo 5, a Bíblia declara que Pedro começa a pregar e quase 6.000 almas, ou 5.000 ou 6.000 almas se rendem a Jesus. O evangelho começa a crescer. Aí de repente nasce a necessidade de levantar diáconos, pessoas para cuidar um pouco de algumas coisas, porque os apóstolos tinham que se dedicar mais à oração e à palavra. Aí a Bíblia diz que um desses 7 diáconos, um deles era Filipe. Logo em seguida, o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começa então a pregar a palavra de uma tal maneira que isso promove uma situação de conflito com alguns religiosos. E a palavra diz que Estevão ele é apedrejado, ele é morto. Paulo, né, que outrora não era o apóstolo Paulo, só Paulo mesmo, que era um dos soldados da época e um religioso, zeloso pela lei, começa então a perseguir a igreja, e a igreja se dispersa.
Então Filipe, ele vai para Samaria, e a Bíblia aqui está declarando que Filipe começava a pregar a Cristo, começava a pregar a Jesus. Mas o interessante é que, na medida que ele falava de Jesus, que ele pregava sobre Jesus, as multidões vinham até ele, porque havia algo sobrenatural acontecendo. Demônios eram expelidos, coxos, paralíticos, com certeza ali recebia seu milagre. Porque aonde o Evangelho chega, meu querido, o Evangelho promove milagre, o Evangelho promove mudança, o Evangelho promove restauração, o Evangelho promove milagres. Então Filipe, ele estava cheio da unção, cheio da presença de Deus. Então ele não só pregava a palavra, mas aquilo que ele pregava, Deus confirmava a sua palavra. Porque é isso que Deus quer fazer, meu irmão. Deus quer que nós se levantemos na presença dele, e quando nós falarmos sobre a sua palavra, a Bíblia diz que o Senhor sai para confirmar cada palavra que é dele, não é nossa. Então quando nós declaramos a respeito de um Deus que cura, nós não estamos falando da nossa palavra, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando nós declaramos que Jesus liberta, não estamos falando da nossa palavra, estamos falando de uma palavra que é de Deus, que está dentro de nós. Ela só está sendo liberada, e quando nós liberamos ela pela fé, o Espírito Santo acompanha essa palavra e faz com que o fim dela seja real. Então se você prega sobre milagres, milagres têm que acontecer. Se você prega sobre restauração, a restauração tem que acontecer. Se você prega sobre o Espírito Santo quer fluir. É esse o desejo de Deus. E quando aquela cidade de Samaria, ela experimenta o poder de Deus, elas veem, elas ouvem, elas testemunham dos feitos desse Jesus que outrora morto, agora ressuscitado, vivo, da evidência de sua vida. Porque quando ele antes da cruz realizava milagres, após a cruz, na ressurreição, eles ainda começam a testemunhar dizendo: olha, ele ressuscitou. E a prova que ele ressuscitou é que ele continua ainda operando. Ele opera nos corações, ele traz perdão, ele traz cura, ele traz restauração. E eu quero falar para você, meu irmão, que Jesus está vivo, o Senhor vive, e através do seu Espírito Santo, que a qual ele nos enviou, para que possa glorificar o nome dele, ele quer ser glorificado na sua história, na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você necessita, mas eu só sei que essa cidade estava cativa por demônios, pessoas estavam sofrendo por paralisias. Mas o Evangelho chega, Filipe, cheio da unção, chega e começa a falar de um Deus que liberta, começa a falar de um Deus que faz milagre. E no versículo 8, a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. E por que há alegria? Porque aonde há os sinais e os feitos de Deus, as pessoas se alegram. Mas uma coisa é fato, o fato de alguém se alegrar com os sinais, o fato de alguém se alegrar vendo todos os feitos de Deus, a obra ainda não quer dizer que está completa. Aí a Bíblia diz então aqui no texto que os apóstolos lá em Jerusalém reconheceram, ficaram sabendo que em Samaria o Evangelho foi aceito. E o interessante é que os apóstolos então decidem mandar Pedro e João para completar algo. E completar o que, pastor Orley? A Bíblia diz que eles foram batizados, eles receberam a palavra, mas ainda lhe faltava algo. E a Bíblia diz que lhe faltava ainda o Espírito Santo de Deus atuando, habitando, agindo dentro deles de uma forma poderosa. Isso só prova que pode sim alguém aceitar às vezes, concordar com o Evangelho, concordar até em ser batizado, e não receber o Espírito. Mas Deus quer completar a obra. Quem sabe você que está me ouvindo aí, meu irmão, você já presenciou sinais, você já até se batizou nas águas como símbolo de um arrependimento, porque esse povo aqui, eles experimentaram os sinais, eles vivenciaram, eles viram, eles ouviram, eles viram, eles testemunharam. Quem sabe alguns até experimentaram o poder de Deus. Muitos desceram as águas,
mas a obra ainda não estava completa. Quem sabe você que me ouve, foi batizado nas águas, até viu, ouviu, quem sabe até experimentou algo da parte de Deus, mas o Espírito Santo quer completar a obra nas nossas vidas, sabe? Ele quer vir sobre nós. E a Bíblia diz que você que me ouve, você é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no templo que Ele mesmo fez, que Ele mesmo formou com as suas mãos. E os seres humanos todos são formados pelas mãos do Senhor. Se havia uma coisa que estava oculta no Velho Testamento, sabe, mas que havia um almejo, que havia um desejo, mas estava oculto, era um mistério oculto, que a Bíblia diz, é que o povo nunca imaginaria que Deus viria para habitar dentro do homem. E um dos maiores atos de humilhação de Deus, que é tão grande, sabe, é se reduzir de uma tal forma para habitar dentro de um ser tão pequeno que sou eu e é você. Eu não sei o que você quer, mas eu quero o Espírito Santo. E eu vou orar agora por você, pedir para que o Espírito Santo ele entre na tua história. A Bíblia diz que os apóstolos, impondo sobre ele as mãos, eles foram tocados, eles receberam a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você, meu irmão. Trago sobre mim o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele flui no nosso interior como um rio de água viva. Aquilo que Deus deu para nossas vidas é para ser transferido. A unção é transferida, o Espírito Santo transfere, o óleo é transbordado para ser tocado em outras pessoas. Davi clamava dizendo: unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordará. Óleo é sinônimo da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está te enchendo aí enquanto você agora está me ouvindo. O Espírito Santo está te enchendo, ele está te enchendo, ele está te enchendo. A presença de Deus está sendo sobre a tua vida agora. Você sabe porque você está recebendo. Está acontecendo algo sobre a tua vida. Você talvez não esteja entendendo, mas a presença de Deus está entrando em ti de uma tal maneira que o fogo, que a glória do Senhor começa agora a vir sobre a tua estrutura humana. Há um tremor na tua carne, há um calor na tua alma, há um fogo dentro de você. Receba agora o Espírito Santo. Espírito de Deus possui essa pessoa agora. Espírito Santo entra na vida dessa pessoa agora. Envolve essa pessoa, Deus, com a tua unção, com a tua glória, com o teu poder. Deus, essa pessoa ouviu a tua palavra, essa pessoa se batizou, mas a tua palavra diz, Pai amado, que ainda falta algo. Este algo, meu irmão, estou te dando agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus.